Vamos ver se o meu vídeo dá certinho ali, né? A mensagem. Mas é uma alegria poder estar aqui hoje. E é tão bom que a gente pode se identificar, não é? Eu não conhecia essa igreja, mas há alguns anos atrás eu conheci o Clodoaldo, né? Então nos encontramos num programa também missionário, né? Na outra igreja. E aí hoje nós nos reencontramos. Nós ficamos um pouquinho diferentes. Foi, Clodoaldo? Ele um pouquinho, né? Assim, perdeu um pouquinho de cabelo. E eu cresci, né? Cresci assim para os lados. Então, nós estamos com algumas diferenças externas, né? Mas interiormente nós somos do Senhor. Amém? Amém. Eu achei esse tema muito bonito, muito profundo, muito assim amplo, né? Que é, vocês lembram? Sabem como é o tema? Missionar para transformar crianças. O nosso país está com muitos idosos, né? Agora. E aí falam que brevemente a população maior do nosso país vai ser idosos. Mas quando eu olho para as igrejas, para as escolas, eu vejo tantas crianças, né? Eu não sei como, há um controle, né? Mas mesmo assim há tantas crianças. Então, você vai tentar aí, né? Missionar, obrigada, para transformar crianças. Até ontem eu estava muito bem, sabe? Mas começou ontem ainda uma gripe. Eu fiquei espirrando demais. Se fosse para passeio eu não teria vindo. A garganta está aqui, né? Bem comprometida na infecção da gripe. Então, Lucas 18, 15 a 17. Está falando, né? Sobre as crianças. Pode passar? O que significa missionar, né? O que significa esta palavra, né? Que eu achei tão importante, eu fui até olhar no dicionário em português, né? Missionar é vir de missões, ou fazer missões, né? Então, o que significa missionar? No dicionário português significa... Pode passar? Está lá no dicionário português. É pregar a fé, é fazer missões. E a palavra de Deus, desse livro dos livros, esse que nos instrui, o que é que diz também, né? Então, Lucas 9, 2, ali está o versículo, né, que fala, também os enviou a pregar o reino de Deus. Naquela passagem que nós vimos primeiro, ali está aquele versículo que está se referindo assim de uma maneira bem maravilhosa para as crianças, né? O amor de Jesus, o interesse de Jesus, quando ele diz, deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus, ou o reino de Deus. Os meninos, deixai vir a mim os meninos, as crianças, os pequeninos, dependendo da tradução, né? Então, o que é missionar? O nosso dicionário, né? O nosso instrutor da palavra. É compartilhar. Compartilhar com os corações necessitados a mensagem da palavra de Deus. 1 Coríntios 15, 3 e 4 diz, Paulo diz, né? Antes vos entreguei o que também recebi, que Cristo
morreu segundo as Escrituras, que foi, e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, né? Então, olha, antes eu compartilho, eu posso compartilhar com grandes e pequenos também, aquilo que eu recebi de Deus. Você já recebeu também de Deus algo bem especial, que você precisa compartilhar? O mais importante de tudo é compartilhar que Jesus morreu para nos salvar, mas não ficou morto. Eu gosto de dizer nas escolas onde eu dou aula, sempre repito, hoje nós não devemos adorar um Cristo crucificado, porque o corpo dele não ficou na cruz, foi tirado, né? E foi colocado no sepulcro, mas ao terceiro dia ele viveu novamente, ele ressuscitou, né? Para nos garantir a vida eterna. Deixa eu só contar bem rapidinho. Eu estava uma vez falando, né, que tiraram o corpo de Jesus, da cruz. Depois uma criança que ficou para o aconselhamento, né, receber Jesus como Salvador, eu perguntei o que foi que fizeram com ele, e ela disse, tiraram o couro dele, tirar o corpo dele, né, da cruz. O que mais? Pode passar. É também participar da suprema ordem do Senhor Jesus, do privilégio de sermos mensageiros da palavra de Deus. Isaías 52:7 diz: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Quão formosos os dois pés dos que? Aí fala, não é dos que, está falando diretamente para você e para mim, do que anuncia as boas novas. O que é as boas novas? É a notícia de que Jesus nasceu, morreu naquela cruz, derramando o seu precioso sangue por amor a cada um de nós, mas vitoriosamente ele ressuscitou no terceiro dia e pode nos garantir a vida eterna. Então é aquele que anuncia as boas novas. Vamos repetir lá, irmão? Que anuncia as boas novas, que faz o quê? Ouvir a paz. Quem é que nos dá paz? Quem pode nos dar paz? Só Jesus, né? A paz verdadeira. Ele disse: a minha paz vos dou. Não vou lá dar como o mundo a dar. Né? A paz do mundo, a alegria do mundo é passageira, mas a paz do Senhor Jesus é verdadeira, duradoura, é eterna. Né? Anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, né? Então esse é que participa dessa obra maravilhosa, poderosa, mais importante do que qualquer outra tarefa, de qualquer uma posição que nós possamos assumir neste mundo. Nós somos o mensageiro da palavra de Deus, mais importante do que o homem mais importante do nosso país, para anunciarmos a palavra de Deus. Por que missionar entre as crianças? Nós sabemos que as crianças, elas estão precisando, e cada vez mais, amados, as crianças precisam que a gente chegue a elas bem cedo. No meu tempo de criança, eu posso dizer que até hoje eu não sei muitas coisas que as crianças sabem. Era tão devagar que a gente ia desenvolvendo. Hoje as crianças estão assim, a criança é pequena e a mentalidade já está tão adiantada, né? Já tão corrompida, tão cheia de maldade,
de pecado, de mentiras, de desobediência, não é? E que precisam então da salvação de Jesus Cristo. É uma ordem específica de Jesus. Ele falou, né? Deixai vir a mim as crianças, porque das tais é o reino de Deus, né? É o reino de Deus. É uma ordem. Deixai. Como foi que isso aconteceu? Por que Jesus teve que falar isso? Ele falou primeiro para os discípulos e continuou falando para nós. Deixai vir a mim. Por que ele falou isso? Porque tinha alguém querendo impedir. E continua tendo alguém querendo impedir que as crianças venham a Jesus. É também uma ordem mais abrangente. Está falando de todo mundo, né? A ordem de Jesus a toda criatura. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A criança também é uma criatura de Deus, não é? Você é uma criatura de Deus, linda como você é, né? Aos olhos de Deus. Toda criatura, de qualquer idade, de qualquer tamanho, de qualquer raça, de qualquer posição social, rica, pobre, doente, com deficiência física, é amada do Senhor. E ele diz lá, né, a palavra de Deus, em Marcos 16:15. É uma ordem para mim e para você também. As crianças também podem obedecer essa ordem de ir pregar o evangelho, né, a toda criatura. Mateus 28, 18 a 20, o Senhor Jesus também nos fala, né, que nós devemos ir fazer discípulos de todas as nações. Eu não posso sair aí fazendo discípulos batizando, né? Não, agora eu te batizo, né? A gente tem a ordem, a palavra de Deus é cheia de ordem, de regras também, para que nós possamos obedecer e fazer aquilo que Deus se agrada, né? Então, mas é uma ordem de Jesus imperativa. Vá, não é se você um dia quiser, não é se você tiver tempo. Ah, não, mas eu não tenho tempo. Você não me conhece. Olha, na minha casa eu sou tudo. Eu sou o pai, eu sou a mãe, eu que cuido da casa, eu que supro a casa, eu trabalho, eu faço tudo. Eu não tenho tempo. Você vai prestar contas do seu tempo para o Senhor Jesus. E quem de nós tem um tempo tão limitado para ser ocupado apenas pelo nosso interesse e atividades? Precisamos de dar um tempo para o Senhor. E Ele quer, e é urgente essa obra, né? Missionar entre as crianças, né, para serem transformadas, para ter uma vida melhor, para contribuir também para um mundo melhor. Pode passar. Outra razão, né? Nós falamos que é a ordem do Senhor Jesus. Primeiro eu falei da ordem específica para as crianças. Ordem generalizada, mas que inclui as crianças. Porque a criança também é pecadora.